As características dos animais. Olá, estudante! Neste vídeo, vamos conhecer as características dos animais. Você já deve imaginar que existem animais muito diferentes. Observando essa imagem, por exemplo, podemos ver essa diversidade. Vemos o camarão da Amazônia, que mede cerca de 8 centímetros de comprimento e vive na água. Podemos ver também o uirapuru verdadeiro, que mede aproximadamente 12 centímetros do bico até a ponta da cauda e vive na terra. A capivara, que mede cerca de 60 centímetros de altura e também vive na terra. A tartaruga da Amazônia, por sua vez, mede aproximadamente 90 centímetros de comprimento e vive tanto na terra quanto na água, enquanto a libélula atinge até 11 centímetros de comprimento e vive na terra. Dentre as principais características dos animais, podemos destacar a cobertura do corpo, a respiração, a alimentação, o ambiente e locomoção. A cobertura do corpo dos animais é muito diversificada. Existem aqueles que possuem o corpo coberto por pelos, como o cachorro, por exemplo. Em contrapartida, também há aqueles que detêm o corpo coberto por escamas, como as cobras. Já as tartarugas marinhas possuem a carapaça, enquanto as aves têm a cobertura corporal de penas. Há também os animais que possuem o corpo mole e que praticamente não têm nenhuma cobertura, apenas um manto liso que os protege, como a lula, por exemplo. Os animais também possuem sistemas respiratórios diferentes. Por exemplo, existem aqueles que fazem a troca gasosa pulmonar, ou seja, eles absorvem o oxigênio e eliminam o gás carbônico pelos pulmões, tais como gatos, golfinhos e os jacarés. Há também aqueles animais que fazem a troca gasosa branquial, ou seja, a água entra pela boca e passa pelas brânquias, que são os órgãos que absorvem o oxigênio misturado na água e liberam o gás carbônico produzido pelo organismo, como ocorre com os peixes, por exemplo. E ainda existe a troca gasosa tegumentar, que é aquela realizada através da pele. Como exemplo de animais que respiram assim, podemos citar as minhocas. Quando falamos em alimentação, entende-se que todos os animais se alimentam de outros seres vivos. Existem 3 grandes grupos de hábitos alimentares dos animais: os onívoros, os carnívoros e os herbívoros. Os onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais. Como exemplo, podemos citar o ser humano, a galinha e os gambás. Os carnívoros, por sua vez, se alimentam exclusivamente de outros animais. O leão e a piranha, que só comem carne, e também as joaninhas, que se alimentam apenas de outros insetos, se encontram nessa categoria. Já os herbívoros são aqueles animais que comem apenas plantas. Como exemplo, podemos citar as abelhas, as borboletas e os coelhos. O ambiente em que vivem e a forma como os animais se locomovem também são formas de classificá-los. Por exemplo, os animais que vivem na terra firme e se locomovem com as patas, voando ou rastejando, são chamados de terrestres, tais como a sabiá laranjeira e as formigas. Já os animais que se locomovem nadando e vivem na água são chamados de animais aquáticos, tais como o golfinho e os tubarões. E ainda há aqueles animais que vivem tanto na terra quanto na água, os chamados anfíbios.
Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.